Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os filmes amaldiçoados do cinema. Então ninguém deu a sugestão, chega de enrolação e vamos lá. O Corvo. Pode não parecer, mas O Corvo é um filme amaldiçoado. Ao começar com um carpinteiro que foi eletrocutado quando um guindaste entrou em contato com as linhas elétricas e ele sofreu queimaduras. Um dublê caiu de um telhado quebrando 2 costelas. Outro carpinteiro se feriu usando uma chave de fenda, machucando a própria mão. Um funcionário enfurecido quebrou as coisas na produção. E uma tempestade um tanto suspeita queimou parte do set. Mas a coisa mais lembrada por muitos fãs, principalmente os conspiracionistas, é a morte do Brandon Lee, que era para ter uma bala de festim, só que tinha uma bala normal no cano da arma, e acabou matando ele, deixando um buraco do tamanho de uma moeda, e mesmo com uma cirurgia de 6 horas, ele acabou falecendo, assim como aconteceu com seu pai, o Bruce Lee, que morreu durante as filmagens de um de seus últimos filmes. Além disso, um promotor de justiça foi convocado para investigar o caso da morte do Brandon, acusando a produção de negligência, e assim o caso foi encerrado. Hotel da Morte é um filme baseado no hotel Young Peasant, que também serviu de locação para o filme. Pois é, a produção afirma que tinha vários pesadelos, uma sensação de atmosfera pesada, várias coisas ligavam sozinho, atribuindo tudo aos espíritos presos no hotel. Apesar de um pouco duvidoso o fato de que ninguém se machucou ou chegou a morrer, é meio estranho. E o fato da atriz afirmar de pé junto que não consegue mais ficar num hotel já faz 3 anos é meio jogo de marketing, não acham? Incubus, considerado o filme mais amaldiçoado de todos os tempos, ele tem como principais tragédias: Anne Hathaway comete suicídio, Milos matou a esposa de Mickey Rooney e depois cometeu suicídio, Alison Hanks se divorciou do diretor durante as filmagens, a filha de Eloisa Hard foi sequestrada e morta por um psicopata, os cenários pegaram fogo após o término de tudo. A produtora falhou após o lançamento do filme, ou uma premiere se você preferir, e a terceira esposa de William Shatner morreu afogada numa piscina. E ainda tem gente que associa o filme à morte de Sharon Tate com a família Manson. Muita gente afirma que Eli é amaldiçoado, porque simplesmente sentiram um mal-estar ao assistir, por exemplo, náusea, enjoo, desmaios e até taquicardia, e muita gente sentia a presença ou jurava de pé junto que chegou a ver alguma coisa sobrenatural. Return to Babylon, algo como O Retorno à Babilônia. Esse filme não é bem amaldiçoado, ele é considerado o mais assombrado de todos os tempos, porque basicamente foi gravado em cenários supostamente assombrados, e várias cenas do filme, se você pausar, a imagem fica completamente distorcida, rostos monstruosos, braços longos pra caramba, e não foi montagem. Como se não bastasse, a atriz Jennifer Tilly, muito conhecida por ser a esposa do Chuck, afirmava ter sentido uma força sobrenatural, ou como se uma força estivesse segurando ela. Mas sejamos sinceros, o negócio é em preto e branco, e ainda por cima, você parando qualquer coisa, obviamente vai ficar deformado. A maldição do Superman, não dá pra falar todo mundo que sofreu com essa maldição, mas eu vou mencionar alguns casos. Marlon Brando, que interpretou o pai do Superman, acabou tendo seu filho preso porque ele matou o marido de uma meia-irmã. Além disso, sua filha acabou cometendo suicídio. George Reeves, o intérprete do Superman lá na década de 50, 60, acabou cometendo um suicídio um tanto suspeito. Christopher Reeves acabou ficando tetraplégico após um acidente de cavalo e acabou morrendo em 2012. Ou o caso do comediante Richard Pryor, que foi diagnosticado com esclerose múltipla, e a maldição acabou caindo também sobre seus criadores. O bebê de Rosemary. Tem algumas coincidências um tanto bizarras. Vou começar pelo edifício Dakota, com o qual 11 anos depois das filmagens foi onde John Lennon acabou sendo assassinado. O filme está associado à morte de Sharon Tate e à família Manson. Pois é, William Castle foi ameaçado de morte para abandonar o projeto, porém o mesmo não abandonou e momentos depois, para ser mais específico, 1 ano depois, ele acabou sendo internado por uma falência renal. Muitas pessoas afirmam que ele falava coisas como: Rosemary, pelo amor de Deus, abaixe e larga essa faca. Christopher Comet, compositor do filme, morreu com um coágulo no cérebro, algo muito semelhante à morte de um personagem no filme. Além disso, a atriz principal acabou se separando de Frank Sinatra durante as filmagens, o que não é tão grave se você parar pra pensar bem, e há boatos que o próprio diretor acabou consultando o criador da Igreja de Satã. Além disso, muitas pessoas tiveram reações um tanto bizarras, considerando o filme completamente assustador, sofrendo diversas histerias coletivas, e uma das mais clássicas é que elas imaginavam e ficavam perturbadas pela imagem do bebê, só que o grande lance é que o bebê não aparece no filme. Poltergeist. O filme começa muito trágico, ao começar pela morte de Dominique June, que faz o papel da irmã mais velha, que foi assassinada sendo estrangulada pelo seu ex-namorado, pois o mesmo sentia inveja de todo o talento da menina. Oliver Robbins quase morreu sufocado na cena do palhaço em que ele chegou a desmaiar. Julian Beck morreu após as filmagens da parte 2. Will Sampson sofreu uma falência renal após um transplante de coração e pulmão. Brian Gibson, o
Diretor da parte 2, acabou morrendo de sarcoma Erwin, um câncer muito comum em crianças e adolescentes, mas que é muito raro manifestar em adultos maiores de 25 anos. E por fim, um caso mais trágico, não que os anteriores não tivessem sido trágicos, é que a atriz principal que faz o papel da Carol Anne morreu aos 12 anos por causa de uma doença que foi erroneamente diagnosticada e acometeu a sua vida, e ela ficou doente, acabou morrendo após o término da terceira parte. Muitas pessoas acreditam em duas teorias por que aconteceu tudo isso nos filmes. Primeiro, Tobe Hooper acabou jogando uma praga após ter seu cargo de diretor removido por Steven Spielberg, mas a teoria mais aceita é que os corpos utilizados na parte 1, que sim, eram cadáveres reais, os espíritos decidiram se vingar da produção que perturbou seu sono eterno. O Exorcista, claro que ele não poderia ficar fora dessa lista, porque senão seria morto ou algo desse gênero. Vamos aos acontecimentos que ocorreram durante as filmagens. Jack McGuire acaba morrendo uma semana depois do término das gravações, vítima de uma pneumonia. Vasilin Malesius, desculpa galera, que é grego, então eu não sei falar esse nome direito, morreu antes do filme estrear, mas gente, ela já era idosa, então né. O irmão do ator do Padre Mary acabou morrendo durante as filmagens. A mulher de um dos operadores de câmera acabou perdendo o bebê. Um segurança noturno acabou sendo morto a tiros à madrugada. O operador da refrigeração lá do quarto da Regan acabou morrendo de um jeito inexplicável. Todo o set acabou pegando fogo, menos o quarto da Regan. E isso parou a filmagem por quê? Umas 5 semanas mais ou menos. Dois carpinteiros acidentalmente acabaram serrando. Um acabou serrando o polegar e o outro acabou serrando o dedão do pé. Ellen Burstyn ficou com problemas na coluna após o mau funcionamento do equipamento na cena em que ela é jogada para longe. E por fim, a atriz Linda Blair acabou acusando o filme de ser responsável pela sua dependência química e a decadência de sua carreira. Mas sejamos sinceros, tá muito na cara que ela botou a culpa no filme só por causa da mística. Isso não tem nada a ver. A profecia. Esse aqui é pesado. Ao começar que o filho de Gregory Peck cometeu suicídio. O avião de Peck e do produtor, lembrando que eles não estavam no mesmo avião, eram dois aviões diferentes e ambos foram atingidos por um raio. Um avião que levava pessoas da produção caiu minutos depois de decolar, matando todos. O hotel onde estava a produção sofreu um atentado à bomba pelo IRA. Caso você não saiba quem é o IRA, ele é um grupo terrorista da Irlanda, mas eles sobreviveram pois estavam em um restaurante, só que mais tarde foi atacado. Richard Donnell escapou de ser atropelado, um dublê foi atacado por um Rottweiler, mas sobreviveu, e um membro da produção foi morto por um tigre. John Richardson sofreu um acidente de carro que decapitou sua assistente, e o que torna as coisas mais bizarras é que era uma sexta-feira 13, havia uma placa escrito Omen, um título muito parecido com o original, a 66,6 km por hora, ou seja, uma sexta-feira 13, com um nome muito parecido com o título original, e 666, além da morte ter sido muito parecido com o que acontece no filme, o que é meio bizarro, se você parar pra pensar bem, porque 666 não é o número da besta, é 616. Eu acho que o capeta é que nem eu, não sabe qual é o próprio número. Ou incomparável Atuk, ou só Atuk. Atuk é conhecido como o roteiro amaldiçoado, porque quem tenta fazer esse filme acaba morrendo de um jeito meio sobrenatural. Por isso, o roteiro acabou sendo arquivado. Agora eu vou mencionar rapidamente alguns filmes que tiveram incidentes na produção e que tiveram algum mistério, mas não chegou a ser amaldiçoados. Por exemplo, Twilight Zone, que tinha pesadelos constantes, que ele ia ser morto ou por um helicóptero ou por um avião, então ele acabou ficando com medo, mas aí na produção de Twilight Zone, ele acabou sendo decapitado pelo helicóptero, enquanto as crianças foram esmagadas pelo mesmo que caiu. Paixão de Cristo, os dois produtores foram atingidos por 2 raios, cada um foi atingido por 2 raios, que nem uma certa vez que o Papa renunciou e o raio atingiu o Vaticano. Invocação do Mal, em que teve um caso que um velhinho de 65 anos teve um infarto no clímax da obra e acabou desaparecendo seu corpo, ou por exemplo que James Wan falou que seu cachorro ficou latindo para o nada, ou que a atriz principal teve seu computador rasgado por uma criatura bizarra, ou que essas mesmas marcas que apareceram no computador apareceram na perna dela, ou que a produção teve que chamar um padre para benzer o estúdio, mas isso pode muito bem ser uma jogada de marketing, ou Subconsciente Cruel, que é dito ser um filme amaldiçoado que pode provocar reações diversas nas pessoas, mas na verdade é um jogo de marketing, ou Antrum, que é dito ser um filme que se você assistir você morre, mas de novo, é uma jogada de marketing, se você assistir você não vai morrer. A Maldição do Harry Potter, que foi desmentido e hoje em dia é considerado fake news. Três Solteirões e um Bebê, em que uma cena específica aparece uma criança fantasma lá atrás nas cortinas, mas na verdade foi revelado ser um cartaz que eles deixaram ali. E Monstros, também conhecido como Freaks, que é considerado amaldiçoado por provocar reações diversas nas pessoas, mas na verdade isso não passa de uma crueldade só porque os personagens têm deficiências. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo like, caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o André, digo tchau.